tirar essa máscara daqui. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 10. O título da minha mensagem é As consequências de uma decisão errada. Que foi o que Abraão fez aqui, né? Tomou a decisão errada e teve consequências. Então vamos lá, Gênesis 12, verso 10. E havia fome naquela terra, por isso desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida. Diz, eu te peço, que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó, e tratou bem a Abrão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo quanto tinha. Amém. Então, irmãos, as consequências de uma decisão errada. Essa terra é a terra de Canaã. Deus tinha mandado Abraão sair de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Embora Deus disse: eu vou te mandar para uma terra, e Deus não disse qual era a terra. Ele disse: vai andando por aí, quando chegar lá eu digo. E Abraão ficou alguns anos em Harã, uma outra cidadezinha. Depois que seu pai morreu, ele continuou a viagem e finalmente ele chegou à terra de Canaã, que é chamada a terra da promessa, a terra da herança, que hoje está aí chamada de Palestina, né? E aí diz aqui o seguinte: e havia fome naquela terra, terra de Canaã. E é interessante e repete no final do verso 10, por quanta fome era grande na terra. Então, esse fenômeno da fome na terra de Canaã fala muito conosco, porque toda a Bíblia fala de fome, né? De Gênesis e Apocalipse, tudo fala de fome. E hoje nós estamos ouvindo falar muito de fome na Europa e Estados Unidos, especialmente a Europa está ameaçada, e os Estados Unidos também, de passar fome, porque as coisas que estão acontecendo no mundo, né, têm concorrido para isso. Até devemos orar pelos nossos irmãos que estão lá. Só que aqui, e eu sempre digo para os irmãos isso, no Antigo Testamento, nós podemos tomar essa fome que aconteceu na terra de Canaã, e eu vou dizer aqui para os irmãos, na tipologia bíblica, que a terra de Canaã representa a igreja. Em alguns aspectos ela pode representar o céu, mas vamos considerar que a terra de Canaã aqui é a igreja, o reino de Deus na terra. Terra que mana leite e mel, é assim que o Antigo Testamento chama, né? Então, houve fome na terra de Canaã. E aí, Abrão e a sua mulher
Sarai, até então o nome dele era Abrão, e a mulher dele chamava-se Sarai. Abrão é pai exaltado, né? Enquanto que Sarai é minha princesa. Depois Deus mudou o nome dos dois, mas até aqui ainda não tinha mudado. E aí, essa fome que houve na terra de Canaã levou Abrão a tomar uma decisão, que depois a gente vai ver que foi uma decisão errada, e que o que fala conosco é que nós hoje aqui, né, na era da igreja, na era da graça, nós temos que ter cuidado para não tomar decisões erradas, premidos por alguma circunstância de apertura, que aqui a Bíblia chama de fome. Nesse caso aqui é fome mesmo, né? No nosso caso pode ser até fome literal, mas eu quero transformar essa fome em fome espiritual. Então, por exemplo, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro do profeta Amós. É o terceiro dos profetas menores. Quem não achar não tem problema não, mas pelo menos ouça porque eu vou ler, né? Amós, capítulo 8. Oséias, Joel e Amós, na sequência dos profetas menores, né? E aí eu quero transformar essa fome que houve na terra de Canaã em fome espiritual, né? Aqui a terra de Canaã representa a igreja, vamos colocar assim. E a fome que aconteceu na terra de Canaã representa uma fome espiritual que haverá na igreja, se é que já não está havendo, eu acho que já está, e que pode nos levar a tomar decisões erradas e colher as consequências das decisões erradas. Então vamos lá, irmão. Amós, livro do profeta Amós, capítulo 8, verso 11, olha o que diz aí. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela cultura de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Beer-sheva, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Então, o profeta Amós profetizou que haveria um tempo em que haveria fome na terra. Enviarei a fome sobre a terra. Ele está dizendo aqui, não é uma fome de coisas físicas, não é fome de pão nem de água, mas é de ouvir a palavra do Senhor, né? Ou seja, para a igreja, o povo de Deus, o alimento é a palavra de Deus, né? Por isso que nós estamos vivendo uma época em que é possível que a igreja esteja passando fome de ouvir a palavra de Deus, porque podemos correr a tentação de, no lugar da palavra de Deus, colocar outras coisas como entretenimento, que não alimentam a vida do crente, né? Então quando eu vejo essa fome que aconteceu no tempo de Abraão, eu penso no fenômeno que nós vivemos hoje, chamado desigrejados. O Egito, aqui no texto de Abraão, representa o mundo. O Egito é o mundo. Sempre o Egito é uma tipologia do mundo. Então Abraão, premido pela fome, ele saiu da zona de segurança, da zona de conforto, da terra de Canaã, a terra para onde Deus o mandou, e não mandou ele sair de lá, e ele desceu para o Egito. Diz aí, né? Por isso desceu Abraão ao Egito. Então, muitos crentes no mundo todo hoje, irmãos, pela fome que está na igreja, e aí, muita gente, eu lembro que no passado, quando eu logo comecei a minha vida cristã, quando os pregadores pregavam sobre Amós, esse texto aqui, eles diziam assim: olha, vai ter um tempo que não vai haver mais Bíblia, né? O anticristo vai confiscar todas as Bíblias. É isso que o profeta está se referindo, porque não haverá a palavra do Senhor. Mas eu entendo que não é isso somente. Pode até acontecer, acho até que vai acontecer, mas o que o texto está dizendo é que haveria uma fome na terra de ouvir a palavra do Senhor. Pode estar cheio de Bíblia, em cada casa do Brasil pode ter uma Bíblia, mais de uma, mas não significa que as pessoas estarão ouvindo a palavra do Senhor. Elas podem estar ouvindo outras coisas no lugar da palavra de Deus,
E por isso a igreja padece fome e sede. E isso pode levar os crentes, como eu acho que tem levado, a descer ao Egito. Ou seja, na minha mente vem os desigrejados, né? O fenômeno chamador de desigrejados são as pessoas que, decepcionadas com a igreja, decepcionadas com os pastores, as pessoas até com medo de serem exploradas, abusadas, né? Manipuladas e controladas. As pessoas resolvem sair da terra de Canaã, que é a igreja, e resolve dizer assim: eu vou ser crente em casa agora, não vou mais para a igreja não, vou ficar sendo em casa, e isso significa descer ao Egito, né? Eu vou para o mundo, né? Eu vou ficar, a televisão hoje oferece todo tipo de entretenimento, né? Para nós, no conforto da nossa casa, e ali na televisão é o mundo que está, né? Podemos ficar só nessa, que aconteceu aqui com Abraão, fome na terra de Canaã. E aí, irmão, prosseguindo aqui no texto de Gênesis 12, aconteceu, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Sarai era uma mulher bonita, né? E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida. Então, irmãos, olha só, a sensação de insegurança que há no mundo não é uma coisa nova. Como eu tenho uma formação policial militar, estudei muito segurança pública, criminologia, e eu lembro que diziam assim: olha, o povo, ele tem que ter uma sensação de segurança. Se há segurança ou não, não importa. O importante é a sensação que você tem. É uma sensação de segurança ou uma sensação de insegurança. Aí ele diz assim: a violência é dramatizada na televisão para provocar no povo uma sensação de insegurança. Aí o povo fica amedrontado, fica com medo da criminalidade. O Rio de Janeiro era tão famoso que as pessoas tinham medo de ir ao Rio de Janeiro porque ela pensava que seria assaltado a qualquer momento. Eu lembro que eu fui ao Rio de Janeiro fazer um curso, passei 2 meses lá, e eu nunca vi nenhum crime, nenhum assalto, andei de trem, mas nunca vi. Não significa que não haja, sim, mas a sensação de insegurança que está na cabeça de todo o povo brasileiro principalmente, ela pode ser o mesmo sentimento que Abraão sentiu aqui, porque ele disse: eu vou descer ao Egito. O Egito é o mundo, o Egito é um local ímpio, e eu sei que aquelas pessoas lá são criminosos. Eles vão tomar a minha mulher, que é muito bonita, e vão me matar para tomar a minha mulher. Essa era a sensação que ele tinha. E aí eu já digo para os irmãos aqui, irmãos, uma lição para nós o crente na igreja, ele estará seguro, ele está protegido, porque está no território do reino de Deus, né? Deus dá uma proteção especial. Mas lá no mundo a insegurança é muito grande. Quando eu ando por aí, que as pessoas perguntam assim: você mora onde? Eu digo: no Calafate. Ixi, aquele bairro ali tem a fama de ser um bairro muito violento, né? Eu digo: olha, tem essa fama, mas eu nunca vi, né? Não vi problema, nunca vi, né? Até eu vi alguns tiros um tempo desse por aí, mas eu não tenho visto. Por quê? Porque a nossa sensação de segurança e a nossa segurança efetiva dentro do reino de Deus, dentro da igreja, o território de Deus, porque Satanás pode fazer o que fizer, mas Deus controla tudo. Então, não depende tanto do lugar onde você mora, mas do Deus a quem você serve, que te dá segurança, seja no lugar que for. E o Abraão, se sentindo inseguro, se sentindo desprotegido, acho até que na sua consciência ele entendeu que ele estava fazendo algo errado, que foi deixar a terra de Canaã, o território onde Deus tinha mandado, para o Egito, um local de impiedade. Aí Abraão arranjou um artifício, irmãos, para trazer segurança para si. Ele inventou uma coisa da cabeça dele. Na verdade, Abraão mentiu, né? Abraão inventou uma mentira. E aí eu até digo para os irmãos, o que Abraão fez foi quebrar o 9º mandamento da lei de Deus. O 9º mandamento da lei de Deus diz assim: olha, não mentirás.
Na verdade, o que está escrito lá em Êxodo e em Deuteronômio é assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Só que isso significa, traduzindo no português simples, é não mentirás. O que Deus está dizendo no 9º mandamento é: não mentirás. Até aqui, até onde eu me lembro, do capítulo 12 de Gênesis, ainda ninguém tinha mentido, a não ser Satanás lá no paraíso para enganar Eva. Mas agora nós encontramos Abrão, o nosso pai na fé. Abrão é nosso pai espiritual. Ele agora inventando uma mentira para criar uma segurança artificial em torno dele e da sua família. E ainda que Deus ainda não tinha revelado os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são revelados em Êxodo, a partir do verso 20, no Monte Sinai, quando Deus revelou para Moisés do céu os 10 mandamentos. Mas mesmo que a humanidade ainda não tivesse conhecimento dos 10 mandamentos, mas já era válido, porque um dos princípios que vocês estão direito é assim: ninguém será isento de pena alegando desconhecer a lei. Se você chegar numa cidade e você parar num semáforo e der uma esmola para alguém, e aí depois você descobre que é crime nessa cidade dar esmola para alguém no semáforo. Aí você vai dizer: eu não sabia disso, mas você vai ser preso assim mesmo, porque mesmo que você não soubesse, mas lei é lei. Então, mesmo que Abraão ainda não tivesse recebido a revelação dos 10 mandamentos, mas diante de Deus os 10 mandamentos sempre valeram. Então, Abraão quebrou o 9º mandamento do decálogo. Ele mentiu, e ele inventou uma mentira. E aí, irmãos, ele disse aí, né, para a mulher dele dizer que ela era irmã dele. Eu sei que essa história, ela vai muito longe, essa história, e quem é realmente essa esposa de Abraão. Mas mais uma vez, eu quero deixar aqui para os irmãos qual é o meu entendimento sobre realmente quem é Sarai, a esposa de Abraão. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 11, a partir do verso 27. Vamos lá, Gênesis 11, 27. E estas são as gerações de Terá. Terá era o pai de Abraão, né? Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Irmãos, a Bíblia é misteriosa. A Bíblia é um livro, de certa maneira, esotérico. Tem o esotérico com S e o esotérico com X, né? No sentido de que tem coisas misteriosas e ocultas na Bíblia que só o Espírito Santo pode revelar. A sabedoria humana não é capaz. E eu creio que Deus, de propósito, ocultou quem é realmente essa esposa de Abrão, chamada Sarai. O meu entendimento, que é respaldado por Flávio José, História dos Hebreus, né? Para mim, o Flávio José é quase inspirado por Deus, porque ele comenta todo o Antigo Testamento. Ele é um sacerdote judeu, contemporâneo da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E aí ele diz taxativamente: Sarai e Iscar. Abrão era Abrão, Arã e Naor. Eram 3 irmãos, filhos de Terá. O Arã, né? Arã morreu antes do pai dele. Só que o Arã tinha 3 filhos, e esses filhos eram Ló, Milca e Iscar. Ou seja, Abraão tinha 3 sobrinhos, que era Ló, e Milca e Iscar. O irmão de Abraão, chamado Naor, casou com a sobrinha dele chamada Milca. E aí Abraão casou com a outra sobrinha chamada Iscar, que é chamada de Sarai aqui na Bíblia. Meu irmão, simples assim, guarde isso aí, porque esse é meu ensinamento, é o meu entendimento. E tudo que daqui para frente você vai encontrar falando sobre esse assunto, mas a verdade é essa. Ou seja,
A mulher de Abraão, Sarai, na verdade era sobrinha dele, filha do irmão dele. Ainda que lá na frente, ele vai dizer, no capítulo 20 de Gênesis, que ela era filha do pai dele, mas não da mãe dele. E ali Abraão mentiu de novo. Aliás, eu percebo que tanto Abraão como Sara tinham o hábito de mentir. O que depõe em favor deles é que ainda não tinha sido revelado o Novo Testamento, porque o Novo Testamento revela muita coisa sobre a mentira. E o Novo Testamento, Jesus revela que Satanás é mentiroso e pai da mentira. E até em Apocalipse, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Ou seja, a gravidade da mentira ainda não tinha sido revelada na Bíblia, aqui na Bíblia de Abraão. Mas ele já tinha uma compulsão por mentir, e Sara do mesmo jeito. Então o que é que Abraão fez, irmão? No Egito, aí nós vamos interpretar para nós aqui, ó. Quando nós, os crentes, descemos para o Egito, nós vamos para o mundo, no convívio do mundo, praticando as coisas do mundo, imitando o mundo, nós somos tentados a inventar determinadas coisas da nossa cabeça para supostamente nos proteger. Só que em Efésios capítulo 6, verso 14, que fala da armadura de Deus, fala que o cinto da verdade faz parte da armadura espiritual que Deus nos deu para nos proteger contra os ataques de Satanás. Então, Abraão aqui, literalmente, ele está se desfazendo de uma parte da sua armadura espiritual e mentindo, ou seja, deixando de ser verdadeiro e mentindo para supostamente se proteger contra um possível ataque contra a sua integridade física por causa da mulher dele que era bonita. E aí eu digo, se nós não soubermos o que fazer, às vezes eu penso assim, os 10 mandamentos da lei de Deus, é só nós guardarmos esses 10 mandamentos. O Brasil tem a Constituição Federal, tem muitos artigos, né? Mas eu digo assim, toda nação só precisaria ter como Constituição os 10 mandamentos da lei de Deus. Tanto uma nação quanto uma pessoa que guardar os 10 mandamentos, ela vai ser bem sucedida. Ela vai ter integridade, proteção de Deus. Embora guardar os 10 mandamentos não salva, porque o que salva é crer em Jesus. É a fé, pela fé, é pela justiça da fé. Crer em Jesus é que salva. Mas uma vez salvo, deve guardar os 10 mandamentos para que possa ter status dentro do reino de Deus. Isso que Abraão não fez. E aí vem aí, irmãos, o Abraão diz, né? Eu continuo aqui em Gênesis 12, verso 13. Dize, eu te peço que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios sua mulher, que era muito formosa, e viram-nos os príncipes de Faraó, e elogiaram-na, ou gabaram-na diante de Faraó. Irmãos, olha só, eu fiquei pensando o seguinte, é interessante como todo o Antigo Testamento, ele exalta a beleza física, né? Tanto de homens como de mulheres. O Antigo Testamento diz que Saul era muito bonito, Absalão era o homem mais bonito que Israel, Davi era bonito. O Antigo Testamento ele enfatiza muito a beleza física das pessoas e das mulheres também, né? As mulheres mais famosas do Antigo Testamento eram todas bonitas. Então, aí eu digo, a beleza feminina, eu acho que foi a arma mais perigosa que Deus criou. A beleza feminina é a arma mais perigosa que Deus criou. Seduz os homens, e até os anjos foram seduzidos pela beleza feminina. Claro que nem todas as mulheres são bonitas, mas Sarai era. E essa beleza de Sarai colocou em perigo a vida da família dela, o marido dela, né? E ela também correu um grande perigo aqui. Eu não vou entrar nessa área aqui da questão da beleza da mulher, porque fica meio antipático, né? Mas cada mulher com sabedoria sabe como manejar a sua beleza para que Satanás não leve vantagem sobre ela, usando a sua beleza para seduzir os homens ilegalmente. Mas no caso aqui, irmão, eu vejo que Sarai não teve culpa, porque a ideia foi de Abraão. Talvez o Abraão errou por casar com uma mulher bonita, era a sobrinha dele. Será que era melhor ter casado com a feia? Ninguém sabe, né? Mas na hora, o Abraão foi seduzido pela beleza da sua sobrinha, casou com ela. Mas lá na frente se tornou um problema, né?
que ele teve que tentar se proteger. Só que é assim, apesar de que Abrão é considerado o pai da fé, ou seja, o modelo de fé, porque a Bíblia assim, quando Deus falou algo para Abrão, a Bíblia diz assim: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que Abraão fez? O mesmo que Adão não fez. Como Adão não acreditou no que Deus disse sobre comer do fruto proibido, mas Abraão creu no que Deus disse para ele. E aí ele se tornou o pai da fé, o modelo de todos que creem. Por isso que nós somos crentes, nós somos filhos de Abraão, espiritualmente falando. Mas o Abraão, ele não confiou em Deus, porque ele poderia ter feito assim: eu vou descer para o Egito e eu vou me colocar nas mãos de Deus, Deus vai me proteger, Deus não vai deixar que eu seja morto, Deus não vai deixar que Sara me seja tirada. Mas ele não pensou em nada disso. Acho que por algum momento ele perdeu a fé e pensou ele mesmo resolver pela própria cabeça dele a sua situação. E aí, quando eu vejo Abraão fazendo isso, irmãos, eu penso, sabe quem? Em Adão e Eva. Porque quando Adão e Eva descobriram quando eles comeram do fruto proibido, eles descobriram que eles estavam nus. E a Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. A vergonha apareceu quando eles comeram do fruto proibido. Eles descobriram que estavam nus. E aí eles fizeram folhas de figueira. Com folhas de figueira eles fizeram aventais. Tanga, sabe aqueles índios que andam com as tanguinhas na mata? Eles fizeram aquelas tanguinhas de índio para cobrir a sua nudez, porque descobriram que estavam nus. Ali foi o início da vergonha. Então, eu vejo que Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez ao confeccionar artesanalmente eles mesmos as vestimentas para cobrir a sua nudez. Mas na frente ainda, no capítulo 3 de Gênesis, vai dizer que Deus não aceitou aquela vestimenta de Adão e Eva, e Deus fez de pele de animais uma vestimenta mais adequada para cobrir a nudez de Adão e Eva. Claro que aquele animal, eu acho que foi um cordeiro, porque o sangue pela primeira vez foi derramado na terra, e a pele daquele animal, cujo sangue foi derramado, cobriu a nudez de Adão e Eva, que Deus foi que fez. Aí nós podemos tirar duas lições. Primeiro, que só Deus pode cobrir a nudez do ser humano. Eu estou falando de nudez espiritual. Em segundo, que é necessário derramamento de sangue. Por isso que Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus teve que derramar o seu sangue para cobrir a nossa nudez espiritual. Isso parece muito com esse caso de Abraão aqui, ele tentando ele mesmo criar uma solução para uma situação que ele mesmo estava se envolvendo, que ele se envolveu, né? E aí, irmãos, diz aqui, a Bíblia é muito sábia, foi Deus que escreveu a Bíblia. Tem coisas que a Bíblia diz que não dá explicações, é de propósito. Deus deixa a coisa no ar, né? Então diz aí, que por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. Só diz isso, olha. Por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. Dizem alguns comentaristas que Sara, ou Sarai, foi levada para o harém de Faraó, que aqueles potentados orientais tinham haréns, né? E que a mulher, para participar daquele harém, mesmo sendo levada para o harém, ela passava a passar por um processo de purificação, como nós vemos no livro de Esté. Esté passando 1 ano de purificação com óleos e perfumes para se purificar, né? Nós não sabemos se aconteceu isso. Não sabemos se a Sara foi levada para o palácio de Faraó e foi logo para o harém e já só foi dormir com o Faraó. Nós não sabemos, a Bíblia não diz, para evitar fofoca, eu acho. O certo é que Sarai foi levada para a casa de Faraó, para o palácio de Faraó, para o harém de Faraó. E se ela era uma mulher tão bonita, tomara que o Faraó fosse um cara que respeitasse a lei da purificação, senão ele podia ter tão impressionado com a beleza da Sarai, que ele pode ter levado ela para o quarto dele. Nós não sabemos. Eu vou deixar no ar, porque a Bíblia também não diz. Eu só sei o seguinte, irmão. Aí vem aqui, irmão, a questão dos 10 mandamentos que eu enfatizo. Faraó quebrou o 10º mandamento do decálogo. Sabe o que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. É o 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí o Faraó pode dizer: mas eu não sabia que ela era casada. Pois é, só que ninguém será isento de pena alegando desconhecer a lei. Só que ela era. Claro que Abraão enganou o Faraó, mentiu, e agora induziu o Faraó a quebrar o 10º mandamento, porque o Faraó cobiçou a mulher dele,
E que Deus tinha dito: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí, na lei de Deus é assim: você quebrou a lei, você será punido. Não tem para onde correr. Mesmo que haja arrependimento, porque o conserto para pecado nosso é arrependimento, né? Mesmo que haja arrependimento, algumas consequências residuais ainda permanecerão, ou seja, castigo, né, na nossa vida. Aqui dá vontade de falar sobre Davi, mas no dia outro dia eu falarei de Davi, sobre as consequências do pecado de Davi, né? Nesse caso aqui é Abraão, que está na berlinda aqui. Então nós já vemos aqui, irmãos, Deus, é impressionante que na nossa geração, irmão, parece que Deus não existe, né? A gente assiste na televisão, Deus não aparece na televisão, Deus foi excluído da televisão, Deus foi cancelado na linguagem moderna da televisão. Você nunca verá Deus atuando na televisão, porque Satanás escondeu Deus da televisão. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê Deus o tempo todo, acompanhando o ser humano, acompanhando as nações, o tempo todo, cuidadosamente, vendo o que os seres humanos estão fazendo. E aí Deus não deixa sem resposta a transgressão da sua lei, né? E diz aí, feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Eu já olhei assim nas traduções, grandes pragas, foram doenças, algumas traduções assim, doenças horríveis. A Bíblia ela não especifica, né, que tipo de doença Deus trouxe sobre Faraó. Se a gente quiser fazer um paralelo, é só lá nas 10 pragas do Egito, que aquelas 10 pragas foram 10 tipos de doenças que Deus derramou sobre o Egito. Mas aqui ele sucintamente só diz isso: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Sabe o que é praga? É peste. Praga e peste é a linguagem que a Bíblia usa para doença. Em Apocalipse, ele fala muito isso, que das 4 pragas que virá sobre o mundo no Apocalipse, 4 cavaleiros do Apocalipse, o 4º cavaleiro em Apocalipse 6:8, uma das pragas é a peste. Peste e praga, que são os castigos de Deus, que manda sobre a humanidade por transgredir a sua lei. Lá no Apocalipse está dito lá que vai vir sobre o mundo todo a peste, e lá a fome é a outra também. Aqui está falando de peste e fome, né? Deus mandou praga. Que tipo de doença se abateu sobre, aqui está dizendo, ó, foi sobre Faraó e a sua casa. Uma outra tradução diz assim: foi sobre Faraó e o seu staff, né? A sua equipe, o grupo mais achegado dele, que caiu essas doenças. Aqui não diz, irmão, como foi que Faraó soube que aquelas doenças que veio sobre a casa dele, não diz como foi que ele soube que foi Deus. Tem outros textos lá na frente que vai dizer, mas aqui não diz, né? Lá no texto mais na frente, em Gênesis 20, vai dizer que Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e falou claramente com ele. Mas nesse caso aqui Deus não diz. De alguma maneira o Faraó soube que as doenças que estavam acontecendo no Egito, na casa dele, era por causa de Sarai. Diz aqui, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Deus parece que colocou a responsabilidade, foi em Sarai, né? A pergunta é: será que o Faraó consumou o pecado com Sarai? Não sei, a Bíblia não diz. Ou só pelo fato de ele ter tomado a mulher de Abrão, mesmo que não tenha consumado, mas Deus já castigou? É possível também. Tudo isso aconteceu, irmãos, porque Abraão tomou a decisão errada, e eu quero que isso fique na mente dos irmãos, diante daquela fome que aconteceu lá, na terra de Canaã, leia essa igreja, ele tomou a decisão de descer para o Egito. É interessante que ele usa a palavra descer, né? Por isso, desceu Abraão ao Egito para peregrinar. Que essa palavrinha peregrinar aí, eu estou evitando de ler lá no Novo Testamento, mas ela aparece em Hebreus 11:13, dizendo: eles eram peregrinos e forasteiros.
E aparece também na primeira carta de Pedro 2,11, e como peregrinos e forasteiros. Então, ele está dizendo que nós, os crentes, irmãos, aqui na terra, o nosso Egito é a terra. Nós somos peregrinos e forasteiros. Forasteiro significa que nós não somos daqui. Nós não temos uma pátria aqui na terra. Aqui nós somos... Eu lendo o comentário, irmãos, eu percebi assim, olha, hoje com as guerras, por exemplo, dizem que depois que mudou o governo lá na Venezuela, pelo menos até onde eu vi, 4 milhões de venezuelanos fugiram do país. Alguns para a Colômbia, alguns para o Brasil, outros para outras nações. Então, eles são refugiados políticos. Forasteiro é refugiado político. Então, Deus está dizendo assim, os crentes aqui na terra não são daqui, eles são refugiados políticos. A nossa pátria não é aqui. Aí depois Filipenses 3:20 vai dizer, nós aguardamos a nossa pátria celestial, a nossa, como é que ele diz, meu Deus? A nossa pátria, nós temos uma pátria nos céus, né? A nossa cidadania, a palavra é essa. A nossa cidadania está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Ele tem o poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, nós os crentes, irmãos, nós aqui desse mundo, nós somos forasteiros ou estrangeiros. A palavra no grego é xenos, é daí que deriva xenofobia. Aí nós somos peregrinos. O que é peregrinos? É porque nesse texto não fala isso, mas peregrino é que não tem uma pousada certa. Por isso que Abraão, Isaac e Jacó nunca moraram em casa, porque eles não moravam na cidade, eles moravam em tendas. Hebreus 11 fala isso, morando em tendas com Isaac e Jacó, Abraão e Sara. Porque a tenda, você arma e desarma a qualquer momento, bota nas costas e vai embora, é como um circo. Então ele está dizendo assim, vocês crentes aqui no mundo, vocês são peregrinos, vocês andam peregrinando. Você está aqui hoje, amanhã você não pode estar, porque o Espírito Santo vai dizer, levanta daí e vai para tal lugar. Isso é o que Abraão fez, só que nesse caso aqui, vocês lembram que a nuvem é que guiava o povo no deserto? Mas nesse caso aqui, Abraão não foi guiado pela nuvem. Ele levantou o acampamento da terra de Canaã e desceu para o Egito sem ordem de Deus. Uma decisão errada que trouxe consequências desagradáveis para ele e para a família dele. Aí diz aqui, agora observam, verso 16: tratou bem a Abrão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Olha como Abrão prosperou. Aí entra a questão da prosperidade do crente. O crente vai para o mundo e prospera. Abraão foi para o mundo e prosperou. Mas era uma prosperidade em troca da quebra de princípios. Abraão quebrou princípios e em troca ele prosperou. Mas essa prosperidade era enganosa. Aí a pergunta é, o crente que vai para o mundo, ele prospera materialmente lá no mundo, mas e a sua vida espiritual, e a sua comunhão com Deus, e a proteção de Deus na sua vida, foi quebrado os princípios. Então não vale a pena. A prosperidade do crente tem que vir de Deus, e de uma reta conduta e comportamento de acordo com a lei de Deus, e não vinda de artifícios de esperteza e desonesto contra a lei de Deus. Então Abraão prosperou, e a gente vê que pela prosperidade de Abraão aqui, irmãos, mesmo habitando no Egito, ele morava numa zona rural, tipo assim, numa fazenda, porque são animais, inclusive animais de grande porte, como camelos, que ele tinha lá prosperado. O faraó tinha dado para ele em troca da mulher dele. Por assim dizer, ele vendeu a mulher dele em troca de prosperidade material. Usando a tipologia ainda, eu vejo aqui que pastores, que o casamento do pastor com a igreja é igualzinho de marido e mulher. Será que tem algum pastor vendendo a igreja em troca de benefícios materiais? Não sei. É claro que a gente sabe, né? Mas acho que deve ser a minoria, né? Então, aí quando teve toda essa praga lá do Egito, irmão, diz aí, verso 18: então chamou o faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher?
Porque me disseste é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Irmãos, aí é uma coisa triste, sabe o que é isso aqui? O crente sendo repreendido pelo ímpio, e o crente tendo que ficar calado, porque o ímpio tinha razão. Já pensou na situação, quando nós os crentes recebemos a lição de moral do ímpio, e sabendo que o ímpio está com razão, porque nós agimos errado? A única maneira é baixar a cabeça e humilhar. Foi o que aconteceu com Abraão. O Faraó deu uma lição de moral nele, porque contrariamente ao que Abraão pensava, que Faraó não temia a Deus, eles temiam a Deus sim. Então tem mais uma coisa, irmãos, a gente percebe aqui o cuidado de Deus com os seus servos. Abraão não sabia que Deus estava de olho nele, que Deus estava acompanhando tudo que ele estava fazendo, que Deus era a proteção dele. Mas na frente Deus vai dizer para Abraão assim: eu sou o teu escudo, Abraão, anda na minha presença ser perfeito. Então, irmão, não pense que você está aí solto no mundo, sem proteção, não. Deus acompanha diariamente, passo a passo, a sua vida. Deus sabe os perigos que lhe ameaçam, Deus sabe como lhe proteger. Então você não precisa usar de nenhum artifício, através da esperteza, para se proteger, porque Deus está de olho em você. Aquele negócio assim, o guarda de Israel não dorme, né? Acho que é o Salmo 121, né? Não dorme o guarda de Israel, nem dormita, nem cochila. Ele está de olho em você para lhe proteger. Isso Abraão esqueceu momentaneamente, mas Deus estava com cuidado, e Deus castigou o Faraó e os egípcios, e de repente ele devolveu a mulher dele, né? Aí diz aí, o Faraó disse: toma a tua mulher e sai das minhas terras. Irmãos, olha só, Abraão foi expulso do Egito. Toma a tua mulher e sai das minhas terras. E saiu, pois, Abraão do Egito para lá do sul, e sua mulher, levando tudo que tinha, e levando também Ló com ele. Então, a vergonha é isso aí. Abraão foi expulso do Egito pelo Faraó, mas ele levou a mulher junto, né? Porque Deus não deixou a Sara ficar lá. Tudo isso por causa da decisão errada. Ele foi para o Egito sem ter consultado a Deus, não esperou que a nuvem sinalizasse a hora para ele ir, né? Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele e a sua mulher, e a tudo quanto tinha. E ele teve que voltar para a terra de Canaã. Lembra que lá no capítulo 26 vai acontecer a mesma coisa com Isaac, né? Que Deus diz assim: não desças ao Egito, semeia nessa mesma terra aí, que mesmo tendo fome, eu vou fazer você prosperar nessa mesma terra, mesmo tendo fome. Meu irmão, mesmo que a situação seja difícil, não saia desse lugar sem que Deus mande, porque se você sair, da zona de segurança, da zona de proteção, e aí o diabo poderá tocar na sua vida. Então, por mais que a situação seja difícil, aguente, fique firme, confiando que Deus está ali no controle. Está até esperando para ver a sua fé, né? Um dos princípios de Deus é que ele só manda socorro na última hora. Ele espera assim, na quarta vigília da noite, que ele vai mandar o socorro. Então, como nós somos peregrinos e forasteiros, como Abraão também era, vamos evitar de cometer o mesmo erro que Abraão cometeu, tomando decisão errada e sofrendo as consequências, e confiando em Deus e buscando o conselho de Deus, do Espírito Santo, para qualquer decisão que nós formos tomar, para a gente não cair numa cilada. Vamos ficar em pé e vamos orar.